Capítulo 2 do livro do Grande Meio da Oração de Santo Afonso de Ligório. O valor da oração. A eficácia da oração e seu poder diante de Deus. As nossas orações são tão valiosas para Deus que Ele destinou os anjos para lhe apresentarem prontamente as que são feitas por nós. Os anjos, diz Santo Hilário, superintendem as orações dos fiéis e a cada dia as oferecem a Deus. Isso é precisamente aquele sagrado fumo de incenso, ou seja, as orações dos santos que São João viu ascender ao Senhor, oferecido pelas mãos dos anjos. Em outra passagem, escreve o mesmo santo apóstolo que as orações dos santos são como taças de ouro, cheias de aromas suaves e muito agradáveis a Deus. No entanto, para melhor compreender quão preciosas são as orações junto a Deus, basta ler nas Sagradas Escrituras as inumeráveis promessas que Deus faz a quem reza, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Eleva a mim o teu clamor, e eu te atenderei. Jeremias 33:3. Invoca-me no dia da angústia, livrar-te-ei, e tu me honrarás. Salmos 50:15. Pede, e vos será dado. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. Vosso Pai Celeste dará coisas boas aos que lhas pedirem. Mateus 7:11. Porque todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra. Lucas 11:10. Se dois de vós se unirem entre si sobre a terra a pedir qualquer coisa, esta lhe será concedida por meu Pai. Mateus 18:19. Tudo o que pedirdes na oração, crede que o haveis de conseguir e que obtereis. Marcos 11:24. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. João 14:14. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e ser-vos-á concedido. João 15:7. Em verdade vos digo, que se pedirdes a meu Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-la dará. João 16:23. E há muitos outros textos similares que deixo de citá-los para não me alongar. Deus nos quer salvos, mas para nosso maior bem, nos quer salvos como vencedores de uma guerra. Portanto, enquanto estamos nesta vida, temos de viver em contínua batalha, e para nos salvarmos, temos de combater e vencer. Ninguém, diz São João Crisóstomo, poderá ser coroado sem vitória. Somos muito fracos e os inimigos são muitos e fortes. Como poderemos combatê-los e vencermos? Tenhamos ânimo e que cada um diga como o apóstolo: tudo me é possível naquele que me conforta. Filipenses 4:13. Tudo podemos com a oração, já que por meio dela o Senhor nos dará a força que não teremos. Teodoreto escreveu que a oração é onipotente. Ela é uma, mas pode obter todas as coisas. E São Boaventura afirma que pela oração adquirem-se todos os bens e o livramento de todos os males. São Lourenço Justiniano dizia que, por meio da oração, nós construímos uma torre fortíssima, onde estaremos seguros e protegidos de todas as ciladas e ataques dos inimigos. São fortes as potências do inferno,
mas a oração é ainda mais forte do que todos os demônios, diz São Bernardo. E assim o é, porque com a oração a alma alcança o auxílio divino, que supera toda a potência criada. Assim, encorajava-se Davi perante seus temores: invocarei o Senhor digno de louvor e serei salvo dos meus inimigos. Salmo 18:4. Em suma, diz São João Crisóstomo, a oração é uma arma valiosa para vencer todas as tentações dos demônios, pois é uma defesa que nos protege de qualquer perigo. É um porto que nos salva da tempestade e é também um tesouro que nos provê de todos os bens. A força da oração contra as tentações. Conhecendo Deus, o grande bem que produz em nós a necessidade de orar, com este propósito, como foi dito no capítulo 1, Ele permite que sejamos assaltados pelos inimigos, a fim de que peçamos a Ele o auxílio que nos oferece e promete. Quanto se compraz quando recorremos a Ele nos perigos, e como lhe desagrada ver que deixamos de orar. Como um rei, diz São Boaventura, consideraria infiel o capitão que, achando-se cercado numa praça, não lhe pedisse socorro. Assim Deus considera-se traído por quem, ao ver-se insidiado de tentações, não recorre a Ele para pedir ajuda. E, no entanto, Ele deseja e fica à espera que se lhe peça para nos socorrer com abundância. Bem apontou Isaías quando, da parte de Deus, disse ao rei Acás que lhe pedisse algum sinal, a fim de certificar-se do socorro que o Senhor lhe desejava dar. Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Isaías 7:11. E o ímpio rei respondeu: não pedirei, porque não quero tentar a Deus. Versículo 12. E disse tudo isso porque confiava nas suas próprias forças e que venceria os inimigos sem auxílio divino. Todavia, o profeta repreendeu, dizendo: ouve, pois, casa de Davi, porventura não vos basta ser molestos aos homens, senão que também ousais sê-lo ao meu Deus? Versículo 13. Com isso quis dizer-nos que se torna molesto e injurioso a Deus quem deixa de lhe pedir as graças que oferece. Meus pobres filhos, diz o Salvador, que vos achai perseguido pelos inimigos e oprimidos pelo peso de vossos pecados, não percais o ânimo, recorrei a mim com orações, eu vos darei a força para resistir e vos aliviarei de vossas desgraças. Mateus 11:28. Em outra passagem diz pela boca de Isaías: recorrei a mim, e embora tenhais a consciência manchada, não deixeis de ver. Permito-vos repreender-me, por assim dizer, se após me recorrerdes, eu não fizer com que vos torneis brancos como a neve, com a minha graça. Isaías 1:18. O que é a oração? Diz-nos São João Crisóstomo: a oração é uma âncora segura para quem corre o risco de naufragar. É um imenso tesouro de riquezas para quem é pobre. É um remédio muito eficaz para quem está doente e a proteção certa para manter-se em santidade. O que faz a oração? Diz São Lourenço Justiniano: a oração aplaca a ira de Deus, que perdoa quem lhe pede com humildade e concede a graça do que é pedido, e vence todas as forças do inimigo. Transforma, pois, os homens de cegos em iluminados, de fracos em fortes, de pecadores em santos. Quem necessita de luz, peça a Deus, e lhe será dada. Invoquei o Senhor, disse Salomão,
e venha a mim o espírito da sabedoria. Sabedoria 7:7. Quem necessita de fortaleza, peça a Deus, e lhe será dada. Logo que abri a boca para pedir, disse Davi, recebi o auxílio de Deus. Salmo 119, 131. E como os santos mártires adquiriram tanta fortaleza para resistir aos tiranos, senão com a oração, que lhes deu vigor para suportar os tormentos e vencer a morte. Quem se serve, pois, desta grande arma que é a oração, diz São Pedro Crisólogo, não cai em pecado, perde toda a afeição pelo mundo, começa a gozar da presença de Deus já nesta vida e habitar no céu. De que serve então angustiar-se ao dizer: quem sabe se estou escrito ou não no livro da vida? Quem sabe se Deus me concederá a graça eficaz e a perseverança? Não vos inquietais com nada, diz o apóstolo, mas, em todas as circunstâncias, manifestai a Deus as vossas necessidades por meio de orações e súplicas unidas à ação de graças. Filipenses 4:6. De que adianta, diz o apóstolo, confundir-vos com temores e angústias? Afastai de vós todas essas preocupações que não valem senão para enfraquecer a vossa confiança e tornar-vos mais mornos e indolentes para andar no caminho da salvação. Pede e buscai sempre. Fazei ouvir vossas orações a Deus e agradecei-lhe sempre as promessas que você fez, concedendo os dons que ansiais sempre que busqueis a Ele, a graça eficaz, a perseverança, a salvação e tudo o que desejais. O Senhor nos colocou na batalha para combater inimigos poderosos, mas Ele é fiel nas suas promessas e não permite que enfrentemos mais do que podemos resistir. 1 Coríntios 10:13. Ele é fiel porque imediatamente socorre a quem o invoca. O douto e eminentíssimo cardeal Gotti escreve que o Senhor não é obrigado a nos dar sempre uma graça, equivalente à tentação, mas é obrigado, quando somos tentados e a Ele recorremos, a administrar-nos a graça que para todos tem preparado e oferece a força necessária pela qual poderemos efetivamente resistir às tentações. Tudo podemos com o auxílio divino que se doa a cada um que lhe pede com humildade, razão pela qual não temos desculpa quando nos deixamos vencer pela tentação. Somente por nossa culpa somos vencidos, pois não rezamos. Com oração, escreve Santo Agostinho, todas as armadilhas e forças inimigas são vencidas. Deus sempre está disposto a atender-nos. São Bernardo de Sena diz que a oração é uma fiel embaixadora, bem íntima do Rei Celestial e costumada a entrar-lhe no coração, pedindo com a sua importunação para que o ânimo piedoso do Rei conceda o socorro a nós, miseráveis, os quais gememos entre tantas batalhas e misérias neste vale de lágrimas. Isaías também nos assegura que quando o Senhor escuta nossas orações, logo se comove de compaixão por nós e não nos deixa chorar muito, mas ao mesmo tempo responde-nos e concede o que pedimos. Isaías 30:19. Em outra passagem, fala o Senhor através de Jeremias e, queixando-se de nós, diz:
Por que dizeis que não quereis mais recorrer a mim? Por acaso minha misericórdia é terra estéril para vós, que não saiba dar-vos fruto de graça? Ou uma terra tardia que renda fruto muito tarde? Jeremias 2:31. Com isso, nosso amoroso Senhor quer fazer-nos entender que não deixa jamais de atender nossas orações e quer também reprovar os que deixam de pedi-lo por desconfiança de serem atendidos. Se Deus nos permitisse apresentar-lhes as nossas súplicas apenas uma vez por mês, já seria um grande favor. Os reis da terra dão audiências poucas vezes ao ano, mas Deus concede-nos audiência sempre. São João Crisóstomo escreve que Ele está sempre pronto para ouvir nossas orações e não ocorre deixar de atender a quem lhe pede como é devido. E em outro trecho diz que, quando rezamos, Deus já atende nossas súplicas, antes mesmo de terminarmos de expô-las. Além disso, temos a garantia do próprio Senhor. Antes que eles clamem, eu os ouvirei. Estando eles ainda a falar, eu os atenderei. Isaías 65:24. O Senhor, diz Davi, está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele fará a vontade do que os temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Salmo 145, 18, 19. Era disso que se gloriava Moisés, ao dizer: não há outra nação tão grande que tenha deuses tão próximos a si como nosso Deus, que está presente a todas as nossas preces. Deuteronômio 4:7. Os deuses dos gentios eram surdos a quem os invocava, porque eram míseras criaturas que nada podiam. Mas nosso Deus, que tudo pode e não se faz surdo às nossas orações, e está sempre próximo de quem o invoca, está sempre disposto a conceder todas as graças que lhe são pedidas. Dizia o salmista: Senhor, sei que sois meu Deus de bondade e misericórdia, porque sempre que recorro a vós, logo me socorreis. Salmos 55:11. Peçamos a Deus coisas grandes. É melhor pedir do que meditar. Somos pobres de tudo, mas se pedirmos, não seremos mais pobres. Se somos pobres, o mesmo Cristo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, diz o apóstolo. Romanos 10:12. Visto que, exortando-nos Santo Agostinho, nos relacionamos com Deus de infinito poder e riqueza, não lhe peçamos coisas pequenas e vãs, mas sim coisas grandes. Se alguém pedisse a um rei uma pequena moeda ou um tostão, isso seria uma desonra ao rei. Nós, porém, honramos a Deus e sua misericórdia e liberalidade quando, ao nos reconhecermos miseráveis e indignos de seu benefício, pedimos-lhes grandes graças, confiantes de sua bondade e fidelidade ao prometer-nos que concederia toda graça a quem lhe pedisse. Pedireis tudo o que quiserdes, e ser-vos-á concedido. João 15:7. Maria Madalena de Pazzi dizia que o Senhor sente-se tão honrado e consolado quando lhe pedimos graças que, de certo modo, agradece-nos, pois assim
lhe abrimos o caminho para que ele nos beneficie e satisfaça o seu desejo, que é o de fazer bem a todos. E estejamos persuadidos que, quando buscamos a graça de Deus, Ele nos dá mais do que pedimos. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á concedida. Tiago 1,5. Assim diz São Tiago, para demonstrar-nos que Deus não é como os homens, avarento de seus bens. Os homens, ainda que ricos, ainda que piedosos e generosos, quando dão esmolas, mantêm-se sempre apegados, e no mais das vezes dão menos do que lhes pede, porque a sua riqueza, ainda que grande, é sempre finita. Por isso, quanto mais dão, tanto mais lhes falta. Deus, todavia, dá seus bens em abundância quando se lhe pede, isto é, com mão aberta, dando sempre mais do que foi pedido, pois sua riqueza é infinita. Quanto mais dá, mais lhe sobra para oferecer. Em verdade, Senhor, és bom e clemente, cheio de misericórdia para todos os que te invocam. Salmo 86:5. Vós, meu Deus, dizia Davi, sois muito bondoso e generoso com quem vos invoca. A misericórdia que vós derramais é tão abundante que supera todas as súplicas. Portanto, nisto diz São João Crisóstomo, deve resistir toda a nossa atenção, em rogar com confiança, seguros de que, ao pedirmos, todos os tesouros do céu se abrirão a nosso favor. A oração é um tesouro. Quem mais pede, dele recebe mais. São Boaventura diz que toda vez que o homem recorre com oração e devoção a Deus, conquista bens mais valiosos do que o mundo inteiro. Algumas almas devotas empregam muito tempo em leitura e meditação, mas muito pouco a oração. Não há dúvida de que a leitura espiritual e a meditação das verdades eternas são atividades muito úteis. Contudo, Santo Agostinho diz que muito mais útil é a oração. Ao lermos e meditarmos, compreendemos as nossas obrigações, mas com oração alcançamos a graça de cumpri-las. De que serve conhecer aquilo que devemos fazer e depois não o praticar, salvo para nos tornarmos culpados diante de Deus? Leiamos e meditemos o quanto quisermos, jamais cumpriremos nossos deveres se não suplicarmos a Deus seu auxílio. Por isso, reflete Santo Isidoro, em nenhum outro momento o demônio mais se esforça para nos distrair com pensamentos de preocupações temporais do que na hora em que percebe que estamos rezando e buscando a graça de Deus. E por quê? Porque o inimigo sabe que em nenhum outro momento nós conquistamos mais tesouros dos bens celestes do que quando rezamos. Já o grande fruto da oração mental é este: pedir a Deus as graças de que precisamos para a perseverança e a salvação eterna. Por esta razão, a oração mental é moralmente necessária para a alma conservar-se na graça de Deus. Se uma pessoa não se recolhe no momento da meditação para pedir os auxílios necessários para a perseverança, não o fará em outro momento. Na verdade, sem a meditação, não pensará na necessidade que há de pedi-los. Ao invés disso, quem faz a meditação bem verá as necessidades da alma, os perigos em que se encontra e a necessidade que há de pedir. E assim, rezará e alcançará as graças que o farão, pois,
perseverar e salvar-se. Ao falar de si mesmo, o padre Segneri dizia que, no início da meditação, delongava-se mais em ter afeições do que em pedir. Contudo, conhecendo mais tarde a necessidade e a imensa utilidade da oração, daí por diante passou a empenhar-se mais nas súplicas durante as orações mentais que fazia. O devoto rei Ezequias dizia: "Eu clamei como uma tenra andorinha." Isaías 38:16. Os filhotes de andorinha não fazem outra coisa senão estrilhar, buscando com isso a ajuda e o alimento de sua mãe. Da mesma maneira, devemos sempre clamar, pedindo a Deus socorro para evitar a morte do pecado e para avançarmos no seu santo amor. O padre Rodrigues conta que os padres antigos, os quais foram nossos primeiros mestres espirituais, realizaram um conselho entre si para ver qual seria o exercício mais útil e mais necessário para a salvação eterna, e decidiram que seria a repetição frequente da breve oração de Davi: Senhor, apressa-te em me socorrer. Salmo 72. O mesmo, escreve Cassiano, deve fazer quem quer salvar-se, dizendo sempre: meu Deus, ajudai-me, meu Deus, ajudai-me. Devemos fazer isso logo quando acordarmos, pela manhã, e em seguida continuar fazendo em todas as nossas necessidades e em todas as ocupações, quer espirituais, quer temporais, e mais especialmente quando somos molestados por alguma tentação ou paixão. São Boaventura diz que às vezes mais rapidamente se obtém a graça com uma breve oração do que por muitas boas obras. Já Santo Ambrósio acrescenta que quem ora imediatamente obtém, porque orar é o mesmo que receber. Assim, escreve São João Crisóstomo, que não há homem mais poderoso do que aquele que reza, pois se torna partícipe do poder divino. Para alcançar a perfeição, dizia São Bernardo, é preciso meditar e orar. Com a meditação, vemos aquilo que nos falta. Com a oração, recebemos aquilo de que precisamos. Conclusão. Em suma, salvar-se sem oração é dificílimo, talvez impossível. Como vimos, segundo a providência ordinária, mas rezando, a salvação é coisa facílima e segura. Não é necessário ir até os infiéis e dar a vida para salvar-se. Não é necessário retirar-se no deserto para se alimentar de ervas. Contudo, é preciso dizer: meu Deus, ajudai-me, tende piedade de mim. Há algo mais fácil que isso? E isso será o bastante para nos salvarmos, se estivermos atentos e dispostos a praticá-lo. São Lourenço Justiniano exorta-nos especialmente para nos esforçarmos a orar, pelo menos no início de cada ação. Cassiano atesta que os antigos padres exortavam com insistência para que se recorresse a Deus, com breves, porém frequentes orações. E dizia São Bernardo: ninguém tenha em pouca conta sua oração, visto que Deus a tem em conta.
dando-nos então aquilo que pedimos ou o que é mais útil para nós. E compreendemos que se não rezarmos, não haverá desculpas para nós, porque a graça de rezar é dada a todos. A oração está em nossas mãos e disponível sempre que quisermos. Como dizia Davi, ao falar de si mesmo: em meu íntimo orarei a Deus, minha alma dizendo-lhe: vós sois o meu auxílio. Salmo 41, 9. Deus dá a todos a graça de rezar, para que, ao fazê-lo, possamos obter todos os auxílios, até mesmo os abundantes, para observar a lei divina e perseverar até a morte. Se não nos salvarmos, toda a culpa será nossa por não rezarmos. Capítulo 2 do livro do Grande Meio da Oração.